Olá, muito boa tarde para você. O Pauta Aberta desta quarta-feira, dia 27 de abril de 2022, está no ar. A você de casa, sempre ligadinho na programação da nossa TV Evangelizar. Muito obrigado pela sua companhia. Vamos juntos, então, a partir de agora, com os destaques do nosso jornal de hoje. A disparada da inflação no país, a prévia para o mês de abril, divulgada hoje pelo IBGE, mostra um avanço de 1,73%. Já é a mais alta para este quarto mês do ano desde 1995. E são números que devem avançar ainda mais até o fim do mês. A ANP divulgou nova alta recorde no preço da gasolina, a segunda em apenas 2 semanas. E o desafio para o consumidor agora, com tantos reajustes, é conseguir ao menos pagar parte das contas até o fim do mês. Os 63 dias de guerra na Ucrânia, o governo da Rússia anunciou que conseguiu destruir hoje em Zaporízhia uma fábrica que funcionava como depósito de armas enviadas pelos Estados Unidos e outros países europeus. Vilas e cidades pequenas estão ocupadas pelas forças de Moscou, principalmente nas regiões de Kharkiv, a segunda maior cidade do país, e no leste, onde estão as regiões de Donetsk e Luhansk, na região separatista do Donbass. E você vai ver hoje também os gols das equipes brasileiras na Libertadores e na Sul-Americana. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta desta quarta-feira já está no ar. E a inflação no Brasil voltou a subir forte em abril. A prévia do IPCA 15 acelerou acima de 1,7% e já é a maior alta da inflação para o período desde 1995. A alta da gasolina cria o chamado efeito dominó, onde tudo sobe em decorrência do aumento dos combustíveis. E com isso a inflação se torna a vilã no cenário econômico brasileiro. O IPCA 15, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é considerado uma prévia da inflação oficial do país, no mês de abril ficou em 1,73%, depois de ter registrado taxa de 0,95% em março. Os números foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística hoje. Esta é a maior taxa para o mês desde 1995, quando ficou em 1,95%. Também é a maior variação mensal do indicador desde fevereiro de 2003. Em 12 meses, o IPCA 15 acumula alta de 12,03%, acima dos 10,79% registrados nos 12 meses anteriores. No ano, os preços subiram em média 4,31%. Especialistas explicam que a disparada no preço da gasolina, com alta de 7,51%, é a principal responsável pela alta da inflação neste mês. E não foi só a gasolina que subiu. O diesel, o etanol, o gás veicular também sofreram aumento, o que levou à alta dos transportes na prévia do mês. Já as passagens aéreas, que ficaram mais baratas em março, subiram 9,43% em abril. Os preços do seguro de veículos também ficaram mais altos. Houve alta ainda nos preços dos táxis, nas passagens de metrô e no preço dos ônibus urbanos. E os preços dos alimentos e bebidas aumentaram 2,25% na prévia do mês. Entre os itens que mais subiram, destaque para o tomate, o leite longa-vida, a cenoura e o óleo de soja. O gás de botijão ficou em média 8,09% mais caro, enquanto o gás encanado subiu 3,31%. A energia elétrica também teve alta. E o resultado de tudo isso é o brasileiro com menos dinheiro no bolso, comprando cada vez menos e gastando cada vez mais. E essa disparada de preços continua, viu, gente? O preço da gasolina mais uma vez subiu e bateu novo recorde pela segunda semana seguida. Infelizmente, não tem como a gente não sentir no bolso os impactos desses preços que hoje chegam a números absurdos a qualquer trabalhador. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O preço médio do litro da gasolina no país ficou em R$ 7,27 na semana entre os dias 17 e 23 de abril, o que representa uma alta de 0,70% em relação à semana anterior. Este é o maior valor pago pelos consumidores desde que a ANP, Agência Nacional de Petróleo, passou a fazer o levantamento semanal de preços em 2004. O pico até então tinha sido registrado em março e foi de pouco mais de R$ 7,26 o litro, depois do forte reajuste de preços anunciado pela Petrobras.
O maior preço encontrado nos mais de 5 mil postos pesquisados no país foi de R$ 8,59 o litro. Até então, a máxima encontrada pela pesquisa tinha sido de R$ 8,49 o litro. O menor valor encontrado foi de R$ 6,19 o litro. E não foi só a gasolina que subiu, o etanol e o diesel também sofreram alta. A disparada dos preços dos combustíveis acontece em meio à forte alta nos preços internacionais do petróleo, depois da Rússia ter invadido a Ucrânia, o que impactou a economia com a oferta limitada frente à demanda mundial por energia. É importante lembrar que desde 2016 a Petrobras adotou o chamado PPI, Preço de Paridade de Importação, depois de anos praticando preços controlados, sobretudo no governo Dilma Rousseff. O controle de preços era uma forma de segurar a inflação, mas causou grandes prejuízos à petroleira. Hoje, os preços cobrados nas refinarias são baseados conforme as oscilações do preço do barril de petróleo no mercado internacional e do câmbio. E os reflexos da alta dos preços dos combustíveis, impulsionados pela alta do valor do barril do petróleo, pressionam a economia de uma forma geral. Na prática, tudo fica mais caro. E a repórter Fabiana Fatucci foi conferir como está o poder de compra do brasileiro. Veja na reportagem. Dia de fazer a feira é uma delícia, mas sabe o que não tem sido tão agradável? A hora de pagar. 95% dos consumidores perceberam a alta nos preços. O resultado? Barracas cheias de produtos e carrinhos cada vez mais vazios. No topo da lista de itens mais caros, cenoura e tomate, com altas de 116% e 94%, respectivamente. As frutas também não escaparam. Os valores do melão, melancia e mamão subiram mais de 50%. E com os preços nas alturas, o consumidor tem que dar um jeitinho. A gente consumia bastante tomate, né? Que agora a gente percebe que está um pouco mais caro. E aí, principalmente para ela, a gente acaba substituindo por outros legumes, como por exemplo o quiabo, que é o que ela gosta e também é nutritivo para ela. Então, os itens que subiram muito, eu estava revezando, né? Uma semana eu compro, uma semana não compro, né? Então, aí uma semana eu comprava cenoura, daí não comprava abobrinha. Aí na outra eu comprava abobrinha e não comprava cenoura. A explicação está em vários fatores, como por exemplo, nas variações climáticas e no aumento dos combustíveis. O índice geral de preços, que mede a inflação, disparou. Acumula alta de mais de 15% em 12 meses e de 7,63% desde o início do ano. Os feirantes perceberam a diferença no comportamento dos clientes e têm feito um malabarismo para garantir as vendas. Às vezes, tem que ganhar no grito. O papai é na promoção, hein, pessoal? Vamos lá, ó. 6 cada, 2 por 10. Melhor abacaxi da feira aqui, hein, pessoal? Vamos lá, ó. Ele tá levando a metade do normal. Faz promoção, assim, ó, que nem hoje a gente tá com a oferta do papai ali, ó. 6 cada, 2 por 10. Mesmo vendendo a preço de custo para chamar o cliente. Tenho oferecido menos quantidade do produto, mas nunca deixaram de oferecer o produto. Às vezes espremo um pouco a margem de lucro, mas o produto está sempre exposto, eu sempre trago indiferente do preço. Depende do produto que tiver, que o cliente quiser, ele pode substituir uma batata salsa, um aipim ou coisa parecida. Agora, por exemplo, cenoura, cebola, alho, tomate, são insubstituíveis, né? Então o cliente ele tem que comprar, às vezes em menos quantidade, mas compra. Mas o cliente também tem que ser bom de papo. O seu Pedro não deixa de pedir um descontinho. Aline, quanto é que deu? R$63,80. 60, Aline, dessa vez. Feito? Então, passa aí. Nós compramos geralmente na mesma barraca, que é a da Aline, e discutimos preços, chorando um desconto sempre. E para quem tem financiamento imobiliário, o Conselho Curador do FGTS aprovou uma mudança que dá a chance de quitar até 12 parcelas atrasadas deste financiamento da casa própria. A medida vale até dezembro deste ano. A partir da próxima segunda-feira, quem tem financiamento de casa própria vai poder usar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para quitar até 12 prestações em atraso. Atualmente, o fundo de garantia pode ser usado em 2 situações na casa própria: a compra ou a construção e amortização das parcelas de financiamentos imobiliários. Ainda pela regra atual, o trabalhador pode usar o FGTS para amortizar até 3 parcelas em atraso. A nova medida, que possibilita a quitação de até 12 parcelas, é temporária e válida até dia 31 de dezembro. De acordo com o Ministério do Trabalho, ela deve beneficiar 40 mil pessoas.
Depois de um período de tranquilidade na procura por testes para a Covid-19 no mês de março, agora em abril os laboratórios de Curitiba voltaram a ter muito maior procura. Em março foram registrados de 40 a 50 testes de coronavírus por dia, mas agora o número dobrou. E quem traz mais informações para a gente está aqui já no nosso telão, nosso repórter Sérgio Júnior. Essa procura muito maior, Serginho, nos dá sinais também de que o número de casos está subindo? Sim, Odilon, a busca aumentou aí pelos testes da Covid-19. Para falar mais sobre esse aumento dos testes, eu estou aqui com o Matheus Cargnato, que é biomédico aqui do Laboratório de Análises Clínicas em Curitiba. Aumentou a procura pelos testes da Covid-19 e quanto que aumentou nesse mês de abril? Aumentou. No mês de março, a gente tinha uma procura em média de 50 a 60 testes por dia. Hoje, nossa procura é mais ou menos de 100 testes por dia, né? E o que vocês estão notando, além da alta na procura pelos testes, estão dando positivos também? Isso, em março a gente tinha uma média de positivos aí inferior a 5%. E hoje em dia a gente já tem uns 18% de casos positivos. Esses casos aí se dá muito pela liberação do uso de máscaras em locais públicos e fechados aí no final de março? Eu acredito que é uma junção de fatores, né? Acredito que principalmente aí no mês de abril a gente teve 2 grandes feriados, então o pessoal acabou descendo para a praia, se reunindo com a família, no feriado da Páscoa, então acredito que isso contribuiu bastante para o aumento dos casos. Tá aí, então, Odilon, a Covid não acabou e a gente precisa sim se cuidar. Volto com você. Tá bom, Serginho, muito obrigado pelas suas informações. Tá aí o Serginho nos trazendo esse alerta, uma situação muito importante. A pandemia continua, apesar da flexibilização aí, né, do uso de máscaras, por exemplo. As pessoas estão se aglomerando mais. Então é importante, gente, ninguém esquecer, né, de a gente manter o distanciamento em locais mais fechados, às vezes no transporte público, mesmo por conta própria, sem exigência da administração pública, mas mesmo por conta própria, se preocupar em fazer o uso de máscara para evitar, né, que esses números voltem a subir. A procura já é maior nesses locais, vocês viram aí na reportagem ao vivo do Serginho, mas é importante manter o alerta porque a pandemia não acabou. E a Agência Nacional de Transportes Terrestres suspendeu as linhas de operação da aviação Itapemirim. A medida é para garantir a segurança dos usuários e também para manter a adequada prestação de serviço aos passageiros. Com a decisão da ANTT, a aviação Itapemirim, que está em recuperação judicial, fica proibida de operar venda de passagens e transporte de passageiros até que as irregularidades sejam solucionadas e cadastrada frota compatível para a prestação de serviço aos usuários. A determinação permite que a empresa cumpra com as viagens já vendidas e com data de embarque até o dia 18 de maio. Quem comprou passagem para depois dessa data pode solicitar o reembolso do valor pago ou pedir para ser remanejado para outra empresa. Se o consumidor não conseguir resolver o seu problema diretamente com a empresa, seja por meio do serviço de atendimento ao consumidor, o SAC, que é um atendimento telefônico, seja de forma presencial, nós recomendamos que o consumidor procure um órgão de defesa do consumidor. Se ainda assim o problema não for resolvido, aí a única solução que restará ao consumidor é judicializar a demanda. Em nota, a Itapemirim disse que está adotando as medidas necessárias para cumprir rigorosamente todas as normas dos órgãos reguladores do transporte rodoviário para garantir atendimento de qualidade aos passageiros. E uma das mais tradicionais universidades da Europa pode demitir um professor que responde processo por comparar uma aluna brasileira à mercadoria. Uma das universidades mais tradicionais do mundo está para punir com demissão um professor que ofendeu uma aluna brasileira. A Universidade do Porto, em Portugal, está para concluir o processo que apura discriminação e xenofobia cometida por um docente da disciplina de Introdução à Economia. 129 alunos assinaram um documento pedindo providências depois que ele comparou mulheres brasileiras a mercadorias. Uma sanção ao professor já foi aprovada pelo reitor da universidade. Ele foi afastado por 3 meses da função. Na mesma universidade, um outro professor está sendo investigado por se recusar a entregar uma prova para uma aluna. Segundo o docente de direito, ela estava trajando um vestido curto demais, considerado inapropriado por ele.
No ano passado, na Universidade de Lisboa, uma caixa com pedras foi colocada na porta do campus. Um cartaz dizia que as pedras estavam ali para serem usadas contra os Zucas. Zuca é um termo pejorativo usado pelos estudantes portugueses para se referirem aos brasileiros. Veja no próximo bloco os 63 dias da invasão da Ucrânia. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho. Até já! Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco. Falamos para todo o país, a você de casa, sempre ligadinho na programação da TV Evangelizar. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Nosso assunto agora é o conflito na Ucrânia. A invasão das tropas russas ao país completou hoje 63 dias, com mais ataques russos que hoje atingiram também um depósito de armas em Zaporizhia. E medidas diplomáticas do Kremlin atingem o fornecimento de gás em países europeus. Os bombardeios foram duros e com alvos determinados nesta quarta-feira no sudeste da Ucrânia. Atingiram em Zaporizhia uma grande quantidade de armas e munições que teriam sido enviadas à Ucrânia pelos Estados Unidos e por outros países da OTAN. De acordo com informações do Ministério da Defesa da Rússia, os mísseis foram disparados do Mar Negro e tinham como alvo uma fábrica de alumínio da cidade. Este, de acordo com os russos, seria um dos importantes depósitos onde estavam armas, munições e equipamentos para as defesas ucranianas. De acordo também com informações oficiais do exército russo, hoje ao menos 59 alvos foram atingidos nos novos ataques à Ucrânia. 50 deles eram locais onde estavam tropas da defesa ucraniana. Ao menos 4 eram depósitos de munições, como a fábrica em Zaporizhia. Se de um lado a Rússia anuncia a destruição de material bélico enviado para apoio à Ucrânia, de outro, há mais armamento chegando. A Holanda informou que vai fornecer obuses blindados de longo alcance e precisão às forças de Kiev. São equipamentos que destroem alvos a 50 quilômetros de distância, independentemente das condições do tempo, informou o Ministério da Defesa holandês. O desafio é o treinamento, que pode ser muito demorado. Um treinamento que será dado pelo exército alemão a soldados para a defesa da Ucrânia. O Comando de Operações ucraniano publicou estas imagens que mostram as defesas do país na região mais ameaçada hoje, a região do Donbass, onde estão Donetsk e Luhansk. A artilharia ucraniana, de acordo com informações oficiais, conseguiu afastar 63 ataques das forças de Moscou e destruiu mais de 50 tanques e outras dezenas de carros de combate. Ao menos 13 dos tanques no alvo dos ucranianos foram atingidos nas últimas 24 horas. E nesta quarta-feira, o governo da Ucrânia reconheceu a tomada por parte das forças russas de pequenas localidades. Na região de Kharkiv, que fica ao norte do país, a região é a segunda mais populosa de toda a Ucrânia, e também a ocupação de localidades no Donbass, a região onde os combates são mais fortes neste momento. A Rússia não cessa os ataques, sente a força da ajuda internacional a Kiev, mas no campo da diplomacia tem jogado pesado também. A Gazprom, estatal russa, informou que a partir de hoje interromperia o fornecimento de gás a 2 importantes países europeus, a Polônia e a Bulgária. São 2 países que, a exemplo do que fizeram outros da União Europeia, recusaram-se a fazer o pagamento em rublos do gás natural fornecido pela Rússia. Ontem, o maior acidente nuclear de toda a história, ocorrido em Chernobyl, 1986, completou 36 anos. Ontem à noite, o presidente Volodymyr Zelensky acusou a Rússia de ter colocado o planeta à beira da catástrofe no início da guerra, porque, nas palavras do presidente da Ucrânia, para o exército da Rússia, toda a área onde está a usina nuclear foi tratada como se fosse um território normal para operações militares. Desde 1986, nenhum país representou ameaça em escala tão grande para a segurança nuclear na Europa como fez a Rússia a partir do início desta guerra, disse Volodymyr Zelensky. Bom, e a temporada do futebol ucraniano já está encerrada. A decisão foi tomada ontem numa Assembleia Geral entre os principais clubes do país.
É uma temporada que termina, evidentemente, sem título de um campeão nacional, né, para nenhuma equipe. O Shakhtar Donetsk, que estava à frente na competição, não vai levar o título. No entanto, com este encerramento das atividades muito antecipadamente, essa posição que ele ocupava, né, a primeira posição na tabela, garante vaga na próxima Liga dos Campeões da Europa. Vaga também garantida pelo Dinamo de Kiev, que ocupava a segunda posição na tabela. E as consequências dessa guerra poderão ir muito além do que a gente possa imaginar, com pesadas dores aí na economia global, né? O Banco Mundial já trouxe o alerta: a alta no preço de uma série de produtos de diferentes setores não vai acabar tão cedo. O relatório elaborado pelo banco alerta: a alta dos preços provocada pela guerra entre Rússia e Ucrânia ainda vai pesar no bolso dos consumidores pelos próximos 3 anos. Os preços da energia devem subir mais de 50%, com impactos nas contas tanto de empresas quanto de residências. O reajuste mais significativo será no preço do gás natural na Europa, que deve mais do que dobrar. A projeção é que os valores comecem a recuar a partir de 2024. Ainda assim, permanecerão 15% mais altos do que no ano passado. Como a Rússia é o terceiro maior produtor de petróleo do mundo, com 11% da fatia total, a tendência é que os preços permaneçam elevados nos próximos 2 anos. O barril de petróleo deve ficar na casa dos $100 este ano, maior nível desde 2013. Atualmente, 40% do gás e 27% do petróleo da União Europeia são fornecidos pelos russos. A tentativa dos países do bloco de encontrar alternativas para reduzir essa dependência também elevou os preços globais de energia, ao direcionar a demanda para outras partes do mundo. Já no que diz respeito às commodities, a perspectiva do Banco Mundial é de forte alta no preço dos alimentos. O trigo deve subir quase 43% e atingir novos recordes. O relatório pontua ainda aumento de 33% sobre o preço da cevada, 20% na soja e 41% no preço do frango. A alta é reflexo direto da queda acentuada das exportações da Rússia e Ucrânia. O documento ressalta que as perspectivas para os mercados de commodities dependem muito da duração da guerra e da interrupção que ela causa nas cadeias de suprimentos, e alerta principalmente para a situação das famílias, como o presidente do Banco Mundial, David Malpass, antecipou há 2 semanas durante um discurso em Varsóvia. Nunca tantos países experimentaram a recessão de uma só vez, sofrendo perdas de capital, empregos e meios de subsistência, disse o americano. Ao mesmo tempo, a inflação continua a acelerar, reduzindo a renda real das famílias em todo o mundo, especialmente os pobres. E uma freira francesa tornou-se a pessoa mais velha do mundo. Aí, aos 118 anos de idade, claro, com algumas limitações, ela dá lições sobre como chegar a uma vida assim tão longa. Para muitos cientistas, a longevidade de algumas pessoas assusta. Isso porque, para a ciência, os que passam dos 110 anos de idade têm fatores genéticos que garantem qualidade de vida, como a freira francesa Lucille Randon, que acabou de se tornar, esta semana, a pessoa mais velha do mundo. Isso depois da morte de Kenny Tanaka, de 119 anos, que morreu no dia 19 de abril. A freira, com 118 anos, assume o posto. Lucille Randon nasceu em 11 de fevereiro de 1904, em Alès, no sul da França, uma década antes do início da Primeira Guerra Mundial. A freirinha conta que quando comemorou os seus 118 anos de idade, tomou vinho e comeu chocolate para viver mais um ano muito bem. Para Lucille, o segredo para viver tanto tempo é ter um grande amor. Hoje ela vive em uma casa de repouso em Toulon, França. É uma longa jornada, né, dessa senhora francesa, agora já com 118 anos de vida. Vamos falar de futebol agora. O Corinthians fez a festa da torcida alvinegra ontem à noite na Arena Itaquera, em São Paulo. 2-0 sobre os argentinos do Boca Juniors. Confira como foram as equipes brasileiras e os gols da noite pela Libertadores e também pela Sul-Americana. O Bragantino foi até a Argentina buscar sua primeira vitória fora de casa na Libertadores, mas não deu certo não. Aos 54 minutos após cobrança de escanteio, 1-0 Estudiantes. Final 2-0. O segundo gol eu já te mostro, porque o que é bom tem que ser apreciado. No Paraguai, o Atlético Paranaense perdeu para o Libertad de 1-0. Detalhe que na reta final do jogo, pênalti para o Furacão. Pablo correu, mas perdeu. Final, vitória dos paraguaios. O Galo Mineiro empatou fora de casa com o Independiente del Valle. Hulk abriu o placar.
Mas no começo do segundo tempo, Júnior Sornosa, em belo chute, empata o jogo. Final 1-1. Com a Arena Itaquera lotada, o Corinthians não decepcionou. Venceu o Boca Juniors por 2-0 e embala a segunda vitória na competição. No jogo, um torcedor do Boca foi encaminhado à delegacia após ato de racismo em partida. Lamentável. Na Sul-Americana, Ceará e Internacional venceram fora de casa. O Vozão ganhou por 2-0 do General Cabaleiro e é líder do Grupo G com 100% de aproveitamento. O Inter venceu o Independiente de Medellín por 1-0 e é líder do Grupo E com 5 pontos. Fluminense jogou em casa e empatou com União de Santa Fé. Jogo frio, 0-0. Agora o melhor. Olha o que o centroavante do Estudiantes aprontou. Goleiro dando bobeira e de cavadinha. Rosselli é o nome dele. Mostra de novo esse gol aí pra gente. Palmas pra ele. Que golaço. Um golaço mesmo, né, da equipe do Estudiantes nessa derrota de 2-0 aí sofrida pelo Bragantino. Bem, são momentos decisivos, né, nos torneios continentais. Essa noite tem Palmeiras e outros 2 brasileiros pela Libertadores. Veja os jogos de logo mais. Às 7 da noite, em Belo Horizonte, no Estádio Independência, o América recebe os colombianos do Tolima. Jogo fundamental para os mineiros que precisam da vitória para continuar na briga por uma vaga no grupo. No mesmo horário, na Arena Castelão, o Fortaleza joga contra o Alianza Lima, do Peru. Até agora, o tricolor do Ceará tem apenas derrotas nos 2 jogos que disputou. Às 9 da noite, quem entra em campo é o Palmeiras, que até o momento tem confirmado que é um dos grandes favoritos ao título, mais uma vez, da Libertadores. A equipe paulista esta noite terá pela frente o Emelec, em Guayaquil, no Equador. Pela Copa Sul-Americana, às 7h15 da noite, tem Cuiabá e River Plate do Uruguai, na Arena Pantanal, em Cuiabá. Às 9h30 da noite, no Chile, o Atlético Goianiense enfrenta o Antofagasta. O rubro-negro de Goiás defende a liderança contra os Lanternas no Grupo F. Momento de grande expectativa para essas torcidas, né? O Atlético Goianiense, por exemplo, liderando aí um dos grupos na Copa Sul-Americana. E você vai conhecer agora a história de 2 irmãs gêmeas, ainda muito jovens, que são 2 promessas daquelas para o atletismo brasileiro. E como nasceu essa paixão pelas pistas de atletismo, a gente vai te contar agora. A agenda de treinos é pesada, mas tudo está valendo a pena. Elas não são parecidas só na aparência. Há 10 anos, essas irmãs escolheram o mesmo caminho, a corrida. Uma história que começou de uma forma um tanto inusitada. A gente estava indo comprar um eletrodoméstico e eu acabei me perdendo assim no shopping e os meus pais só foram me encontrar quando eu estava na frente de um televisor que estava passando uma prova de corrida das meninas. E daí eles chegaram todos bravos assim, perguntando: o que você está fazendo aí, Ana? Daí eu falei: eu quero ser corredora que nem elas. Como eu vi que a Ana quis ser corredora, então eu falei: por que não, eu não vou ser também, né? Já que a gente gêmeas, faz tudo igual. Hoje, as gêmeas paranaenses são promessas do atletismo feminino brasileiro. Elas já perderam as contas de quantas competições participaram. No currículo, conquistas como o Campeonato Sul-Americano Sub-18 e, é claro, a classificação para a Gimnasia de 2022, o maior evento esportivo escolar do mundo que acontece em maio, na França. E o mais recente ainda, que eu estou muito feliz, que é conquistar a vaga para ir para a França no campeonato Gymnasiade, que eu corri nos 1.500 metros rasos, que eu cheguei em primeiro lugar. Que eu consegui a classificação para ir correr na Normandia, na França, e eu fiquei muito feliz, emocionada, porque todo o trabalho duro que a gente fez durante 10 anos se tornou realidade agora, né? Os preparativos para a competição estão a todo vapor, são pelo menos 6 horas de treino por dia. A Ana não para, já a Helena teve que fazer uma pequena pausa por conta de uma lesão, mas já está quase recuperada. O que elas não veem a hora mesmo é de correr juntas novamente. Sim, eu tô muito ansiosa e eu quero muito que ela volte, porque ela é uma companhia incrível e eu quero muito que ela volte, vai ser muito legal quando ela voltar também. E você, Helena, não vê a hora? Com certeza, porque treinar separado é muito ruim e quando a gente tá junta, uma puxa a outra e é outra dinâmica, é muito mais divertido. E é claro que o foco também está nos Jogos Olímpicos de 2024.
E para realizar esse sonho, a dedicação será ainda maior. A gente vai treinar muito mais, o nosso foco é chegar lá e ganhar uma medalha. A gente está pensando em ir para fora para conseguir fazer ter um condicionamento bom, correr na altitude, para chegar lá e ter um bom desempenho. E a minha expectativa é muito grande, espero que a gente possa chegar lá com um ótimo índice e representar o Brasil muito bem. Ana e Helena, as duas meninas brasileiras, dando show, né, nas pistas pelo país e também nas pistas internacionais de atletismo. Além disso, um exemplo, né, para tantos jovens aí pelo nosso país que tem algum sonho, o sonho delas, elas estão conquistando. E com essa história bonita, a gente se despede. A você de casa, muito obrigado pela sua companhia. A gente tem novo encontro marcado para amanhã à tarde aqui no Pauta Aberta, na TV Evangelizar. Eu estou esperando você.